Abra sua Bíblia comigo em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, no verso 11. Eu vou falar sobre princípios que estão aqui no Velho Testamento, mas que com certeza eles são apoiados no Novo, na Nova Aliança. E o tema dessa mensagem é práticas imutáveis em Cristo Jesus. Práticas para todos nós cristãos que são imutáveis, ou seja, que não mudam, que não vão ser corrompidas, ao longo dos anos, ao longo da nossa caminhada cristã. Esteja você no começo da caminhada, esteja você com alguns meses, alguns anos. São práticas imutáveis, independente da sua função, da sua posição, do seu título, do seu cargo, seja o que você tiver. Essas práticas são imutáveis. Nós falamos muito, nesse final de semana com os irmãos, e como é precioso ver que a palavra de Deus se renova a cada dia sobre a nossa vida. Os mesmos princípios, eles sempre vão nos atingir ao longo da nossa história. Essa passagem, eu sou apaixonado por ela, eu me apaixonei por ela em 2001, quando nós fomos lá no 2º Congresso Internacional de Louvor da Batista Lagoinha. Faz tempo, nós éramos recém-casados, não tínhamos filhos nenhum. Ouvi uma ministração sobre esse versículo, e ali eu fiquei apaixonado, impactado pelos princípios aqui contidos. E isso aqui, querido, você pode levar para o seu devocional, para o seu dia a dia, que com certeza, vivendo cada um deles, você vai desfrutar de algo muito precioso na sua saúde física, emocional e espiritual. Aleluia! Verso 11 então, vamos lá. Perdão, aperta o pause. Se eu só falar do contexto, o que está acontecendo aqui, Salomão, o rei Salomão, acabou de construir o templo do Senhor, de dedicar esse templo ao Senhor. Deus se manifestou com a glória dele, e aqui Deus vem em resposta à oração que Salomão fez, tá ok? Então isso aqui é uma pós-inauguração do templo do Senhor, o famoso templo de Salomão, do rei Salomão, e aqui Deus está falando, vai falar com Salomão. Verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor. Todo mundo achou? 2º Crônicas 7, 11. Amém? Então vamos lá. É que eu estou escutando um burburinhozinho aí. Opa, tem gente que está meio perdido. 7, 11. Eu não tinha falado 7, 11 não? Falei? Ah, então tá bom. Estou tão grogue, irmão, do espírito, que às vezes eu posso esquecer alguma coisa. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício, no caso o templo, Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, em algumas versões fala buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aleluia. Esse verso 14, querido, tem me acompanhado há 16 anos. Meu ministério, na minha vida com Deus, é um princípio que eu aprendi a viver isso no meu devocional, e aqui, na verdade, é algo que pode ser levado para toda a nossa caminhada, e deve ser levado para toda a nossa caminhada. São práticas imutáveis que nós precisamos fazer, porque aqui existe, a nossa parte está muito explícita, muito bem explicada, as etapas, as partes, as práticas que nós precisamos ter, e depois vem as práticas que Deus tem e faz a nosso respeito quando nós agimos assim. Vamos lá? Olha nossas práticas que precisamos fazer aqui no verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, alguém aqui é chamado pelo nome do Senhor? Povo do Senhor? Amém? Você crê? Amém. Eu tenho certeza, nós somos o povo de Deus. Primeiro ponto, se o meu povo se humilhar. Segundo ponto, orar. Terceiro, me buscar, ou buscar a minha face. Quarto, se converter dos seus maus caminhos. Então, repete comigo, então. Aí vem a parte de Deus agora.
Qual o resultado dessas práticas? Eu ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E você pode reparar, querido, que terra, quando Deus fala sobre terra, no Velho Testamento, muitas vezes se refere ao coração. Aqui ele está falando também no aspecto físico, né? Porque ele está falando do que ele lançaria sobre a terra. Mas você pode reparar o paralelo que há entre terra e coração na palavra de Deus. Lembra da parábola do semeador? A semente que caiu em boa terra, ela fez o quê? Ela frutificou. Não é isso? A 30, a 60 e a 100 por um. Então, amados, um ponto muito importante que todos nós devemos praticar, ter o hábito. E aqui não é sentir algo no sentido de sentimento, pensamento sobre humildade. Esse se humilhar é nos colocar numa posição de humilhação de fato diante de Deus. É algo que nós precisamos nos submeter. Submeter o nosso eu, a nossa vontade, mesmo que no nosso interior isso não esteja acontecendo. Deus está falando assim, ó, se humilhar, ou seja, é algo que nós precisamos fazer. Deus não vai humilhar a gente, não é a gente que vai esperar esse momento de Deus. Né, se quebrantar, se curvar, se dobrar os nossos joelhos. E a gente cada vez mais é empurrado para uma vida que nós temos dificuldade de dobrar os nossos joelhos. E o Espírito Santo te pergunta, há quanto tempo você não dobra os seus joelhos? Há quanto tempo você não se curva diante do Senhor? Está meio enferrujado o negócio aí? Há quanto tempo você não se lança? Não se rende diante da majestade, da grandiosidade de Deus? Mas pastor, eu vou fazer isso forçosamente? Também. Não é só quando a gente está quebrado, moído por dentro, não, passando por aflição. Muitas vezes eu me pego, às vezes, na agitação do dia a dia, hoje mesmo, né? Pela manhã, lá no EDD, todo dia para acontecer, toda organização, enfim. A gente fica agitado, querendo ou não, a gente se agita, né, no nosso interior. E eu orando de manhã, falando, Deus, me usa naquilo que eu vou ministrar, na palestra que eu vou trazer, Senhor, me usa, me usa. Eu percebendo claramente a presença de Deus, Deus visitando aquelas pessoas durante todos esses dias, mas pela manhã ali, e eu percebi a minha alma um pouco agitada. Aí eu parei na frente da cama, me ajoelhei, falei, Senhor, totalmente eu dependo de Ti, eu não tenho condição de fazer alguma sem Ti, nada sem Ti. Eu reconheço todo o Teu governo, Espírito Santo, eu não posso nada sem o Senhor. Ou seja, me humilhando, me colocando, me curvando, forçando até mesmo o meu eu que está agitado, a minha alma que está agitada, às vezes preocupada, na responsabilidade que não é pouca, de estar à frente de um evento, de palestrar, de ministrar sobre líderes. Queridos, quando eu aprendi isso para a minha vida, quantas vezes eu lembro que eu botava aquela música Águas Purificadoras, quantos lembram? Que música linda, né? Eu amo essa música, eu amo esse louvor, do Diante do Trono. Eu botava essa canção, Mariana ficava com raiva, porque ela ficava tocando por mais de 1 hora. E eu ficava jogado aos pés do Senhor. E eu lembro na minha sala, o piso branco ainda, não era a reforma a casa do jeito que está agora, e ficava aquela poça de lágrimas de suor. Eu botava um colchonetezinho fininho, deitava ali, ficava ali. Então, momentos assim, queridos, que você passa se humilhando. E deixa eu falar algo para você. Há muito poder nessa atitude. Há um poder ilimitado, desconhecido ainda de nós, quando nós subjugamos o nosso eu. E às vezes a gente até acha que, né, que temos que orar, quando nós vamos guerrear, a gente acha que tem que estar de pé.
pode ter certeza que o diabo mais treme é de um homem e de uma mulher que dobra os seus joelhos. A autoridade não vem pela postura que você ora, mas sim daquilo que você faz. Então, quando você se lança, você se humilha, pode ter certeza. O inferno treme diante de alguém que se humilha diante de Deus. A Bíblia fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo e ele... O diabo só foge diante daquele de quem se sujeita ao Senhor. Então, querido, em nome de Jesus, tenha uma prática constante na sua vida de se humilhar, de se dobrar, de se curvar, de se prostrar diante do Senhor, de se jogar diante do altar de Deus. Amém, queridos? E orar, e aí você começa a desenvolver a sua oração, abrir os seus lábios para falar com o Senhor. E nesse momento você sai como um período, e você pode reparar que no Velho Testamento havia sempre esse ritual prático na vida diária do povo de Deus, principalmente dos sacerdotes, né? Que eles passavam pelo átrio, tinham todo um ritual de humilhação, de perdão, de purificação. E aí eles começam a entrar para onde? Depois do átrio vem o quê? Espera aí, vocês são fera de Bíblia, né? O tablado sem o tapete é o átrio. Aí eu passo, o próximo nível seria o quê? Santo lugar. E o terceiro nível seria o Santo dos Santos. Vocês são fera demais, gente. Então, toda passagem existia, né, um ritual aqui. Então, no átrio, os sacerdotes se lavavam na bacia de bronze. Você pode ler lá no Velho Testamento, né, e tal. E eles vão tendo, tem um ritual. Eu não estou falando de religiosidade, amém, queridos? Eu estou falando de princípios práticos da nossa vida. E você começa a orar, você começa a desenvolver a sua oração, você começa a falar com o Pai. E aquilo começa a crescer dentro de você, começa a queimar dentro de você. As verdades da palavra começam a arder, e você começa a falar com Deus, declarar a palavra. E aí tem um outro nível mais íntimo ainda, que fala de buscar a minha face. E aonde que Deus se manifestava? No tabernáculo. A Moisés, ao sumo sacerdote. Aonde? No Santo dos Santos. Deus falava face a face. Fala de um nível de intimidade, buscar a minha face. Fala de um nível de intimidade muito mais profundo com Deus. Por quê? Porque eu vim sendo tratado, eu vim sendo moído. Aqui onde eu me humilho, eu peço perdão pelas minhas falhas. Eu reconheço os meus erros. Eu reconheço minha dependência, minha humanidade, minhas debilidades. E aí sim eu começo. E um processo também de revestimento de autoridade começa a ser derramado sobre a minha vida. E aqui no Santo dos Santos, no lugar de intimidade, no buscar da face de Deus, querido, aí é algo extraordinário. Existe um caminho, querido, existe um princípio de práticas imutáveis na nossa vida. Mas tudo começa lá com a nossa atitude de humilhação. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso todo dia, não. Quantos estão me entendendo aqui, amém? Amém. Tem hora que você já vai chegar quebrando tudo logo de vez. Mas essas práticas precisam nos acompanhar, querido. E nós face a face com Deus. Aí às vezes alguns pensam que falar face a face com Deus é um motivo de status, é um motivo de me suflar, não. Porque quando você está face a face com Deus, aí é que você vê toda a sujeira que tem em você. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais eu vejo que eu sou dependente dEle. Face a face com Deus. Isaías viu o Senhor: ah, Senhor, quem sou eu para ver o Senhor? Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías tremendo porque os seus olhos viram o Senhor. Querido, viver face a face com Deus fala de um caminho muito maior de humildade do que de ostentação. Fala muito mais de um caminho de reconhecimento da nossa humanidade do que de ostentação, do que o super-herói ou super-poderoso. Fala de estar face a face com Deus, a gente reconhece a nossa humanidade, reconhece a humanidade dos nossos irmãos, sabemos que são falhos, sabemos que habitamos nesse tabernáculo ainda não
perfeito, não ressurreto, não glorificado, né? O nosso tabernáculo, o nosso corpo. Então, enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, nós vamos errar, nós vamos falhar. Então, quem vê a face de Deus, quem busca a Deus face a face, é como se olhar por espelho, você enxerga nitidamente, segundo a ótica de Deus, quem você é. E eu quero te chamar, te convidar nessa noite para que você viva essa realidade na sua vida. Isso fala de uma vida não de superficialidade, mas de profundidade, no conhecer do Senhor. E que o Espírito Santo nos traga a divina revelação necessária, para que a gente viva essas práticas no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? E aí, olhando para essa debilidade, olhando para essa incapacidade humana que em nós habita e exalta o poder e a glória de Deus em nós através do Santo Espírito, vem algo muito interessante, que não é só para aquele que está no caminho do pecado, que vive debaixo do jugo do pecado. O quarto passo seria se converter. Mas pastor, já me converti, pastor, que história é essa? O que significa a conversão? Quem já foi militar aqui sabe muito bem disso. Conversão fala um giro de quantos graus? Quem é militar aí? Fala aí, Cleito. Quantos graus a gente faz uma conversão? Fala aí, Cleito. Quando a gente se converte, o giro é de quantos graus? 180 graus. Então, conversão, querido, fala de você estar indo numa direção e você vai na direção contrária. É isso? Então, se converter, não estou falando aqui da conversão quando a gente conhece Jesus, mas às vezes nós como cristãos, como líderes, como pastores, como pais, a gente está em direções erradas. A gente segue caminhos errados. Às vezes por inocência, mas às vezes também por negligência, por desobediência. E Deus está falando, se o meu povo não basta se humilhar, não basta orar, não basta me ver face a face, ele precisa fazer o quê? Quando a situação adversa aparecer, quando o pecado aparecer, quando houver a oportunidade de eu seguir o caminho errado, eu preciso fazer o quê? Me converter, é a prática. Porque não adianta nada, querido, a gente falar que sobe monte, que ora pra caramba, eu conheço um monte por aí, que fala que faz isso tudo, mas na hora da prática, não se arrepende. Não se arrepende ou pela negligência de não estar zelando pela sua casa, pelos seus filhos. Ouvimos bastante isso nesse final de semana. Não se arrepende de viver uma vida de desobediência à palavra de Deus. Não se arrepende de tratar mal a sua mulher, de tratar mal o seu marido. Vai adiantar subir monte para quê? Se converta, muda de direção, aí Deus vai agir. Mas muitos estão achando que só orar, buscar a face, é só isso que resolve. Não, porque vem a prática. E glória a Deus, que Deus nos dá a oportunidade de nos converter todo dia. Se eu assumo isso, querido, eu abraço a oportunidade que Deus me dá de me converter todo dia, do caminho errado que eu estou vivendo, do caminho que eu estou seguindo, para onde eu vou. Deus, Senhor, muito obrigado, estou voltando. Aleluia. Não vou botar uma capa e falar, não, eu sou pastor, não erro, eu não falho, eu não sigo o caminho. Pelo fato de eu ser dependente do Espírito Santo, eu não vou errar. Que é isso? Misericórdia. Longe de mim tal coisa. Sou falho, querido, demais. Preciso me converter. Tantas vezes falar assim, Senhor, obrigado. Glória a Deus que Deus me ama e me mostrou o caminho certo. Eu estou voltando. Se tiver que pedir perdão ao meu filho, eu vou pedir. Se tiver que pedir perdão à minha esposa, eu vou pedir. Se tiver que pedir perdão a quem for, eu vou pedir. Peço mesmo. Não sou orgulhoso, não. E me esforço por orgulho, não deixar o orgulho bater a porta do meu coração, porque ele bate, né? Minha esposa sabe disso. Quando o negócio arranha lá em casa, o negócio arranha na sua casa, irmão? Está arranhando muito? Não vou falar, fala a Deus, tá, querido? Então, quando o negócio arranha, ela já sabe. Amor, me perdoa. Prática saudável, querido. Depois ela briga comigo.
Tranquilo. Eu te perdoo, mas... Tranquilo, pode falar, amor. Fala que teu servo ouve. Então, queridos, tenha o hábito saudável de se converter. Olha para esse momento não como um momento de condenação, mas um momento de oportunidade. Sabe, não é vergonha nenhuma a gente reconhecer que está errado. Vergonha é a gente continuar no erro e colher os frutos e não mudar de vida. Deus nos chama a nos converter todos os dias. Talvez teologicamente você possa questionar, mas na prática é uma verdade na nossa vida. Porque nós precisamos fazer caminhos, ajustar nossa rota, acertar realmente o alvo. E quantas vezes nós erramos? E aqui, querido, é tão lindo que Deus derrama uma promessa sobre nós. E quando eu aprendi isso, quando isso veio como uma bomba no meu coração, como revelação, eu falei, meu Deus, isso atinge demais a nossa alma, as nossas emoções. Você lança isso, se humilha, procura viver isso de uma forma constante. Você vive muito mais leve, como aquela música, né? Estou leve, livre, solto. A gente fica muito mais leve, a nossa vida fica muito mais alegre, quando a gente deposita tudo isso aos pés do Senhor. Quando a gente se converte, é tão gostoso enxergar isso, a oportunidade que Deus nos dá de abraçar isso, e aí Deus derrama promessas sobre nós. Olha o que Deus fala, a parte de Deus agora. Porque não adianta a gente fazer só uma parte, não adianta a gente praticar um princípio somente, nós precisamos praticar todos esses. E aí Deus promete o seguinte, então eu ouvirei. Pô, mas Deus é surdo? Eu estou gritando, eu estou berrando, será que Deus é surdo? Tem muita gente que ora, talvez muito mais que você, e desfruta de Deus e da presença de Deus muito menos que você. Por quê? Porque orar é uma parte do processo. Orar não é tudo, querido. Nada, né, eu costumo falar, nada acontece sem oração. Amém? Amém? Mas nem tudo se resolve só com oração. Tudo na nossa vida se move pela oração, pelo relacionamento com Deus, mas nem tudo se resolve só com oração. E isso a gente precisa aprender, porque a gente não pode ser enganado. Ora que melhora, amém. Nós precisamos orar, amém. Mas orar só não resolve não, irmão. Você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão, você tem que se converter. Existe todo um processo. Você tem que semear. Leandro acabou de pregar. A Bíblia fala, se você dizima, se você semeia, o que vai acontecer com a janela dos céus? Vai se abrir. Vai adiantar você orar? Vai, querido. Se você não dizimar e não semear, a porta vai se abrir? Não. Ah, pastor, para mim está abrindo. Ok, agora a questão é se essa porta é de Deus. Que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Quantos estamos entendendo aqui? Ô, glória. Eu não vou entrar na área do casamento não, senão vai... Deixa para lá. Então vamos lá. Deus fala que Ele ouvirá. Ou seja, fazendo isso, o que você fala não somente será escutado, mas será ouvido. Amém? Deus ouvirá dos céus. Primeiro ponto, primeira promessa. Deus ouve. O segundo ponto, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. O que a Bíblia fala? Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 2,9, se não me falha a memória, os universitários de plantão, confirmem para mim, por favor. 1 João 2,9, se nós confessarmos, Provérbios, se não me falha a memória, 28, alguma coisa fala, aquele que confessa seu pecado e deixa, alcançará
misericórdia. Então o confessar faz parte. Com o coração se crê para a justiça, Romanos 10, 9 e 10. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, querido, o que eu creio, eu preciso confessar. Eu confessei, Deus ouve, Deus perdoa. Amém? Perdão de Deus, lavado, remido de todo pecado, de toda injustiça. E a terceira e mais preciosa de todas, sara a sua terra. Amém, queridos? O povo de Deus, 1,9, não é 2,9 não, né? 1 João 1,9. Então, queridos, o povo de Deus passava por muitas situações assim, quando eles andavam em desobediência, a própria terra deles era estéril. A própria terra deles é estéril. Você vai em Deuteronômio capítulo 28 e você vê as bênçãos decorrentes da obediência, e ali Deus fala de tanta coisa. E na bênção da desobediência, a partir do verso 14, você pode anotar, Deus fala que os céus acima de nós, se nós formos desobedientes, Deus, o céu acima de nós serão de bronze. O que é isso? Tu vai orar e a tua oração não vai passar. Céus de bronze, por causa da desobediência. Chão de ferro embaixo, ou seja, não vai crescer nada, nada do que você semear vai crescer. Por quê? Por causa da nossa atitude de desobediência. E aqui, querido, a nossa terra, fala do nosso coração também, nosso coração sarado, livre de toda amargura, livre de todo ressentimento, livre de toda mágoa, livre das doenças psicossomáticas. E quanto isso tem afligido o povo de Deus, doenças da alma, estéril, quanta esterilidade às vezes dentro do corpo de Cristo, e não é por falta de pregação, por falta de conhecimento, mas muitas vezes por causa da falta da prática da palavra. Não está estéril porque alguém lançou maldição, não está estéril porque alguém não deixa fazer uma coisa, está estéril por falta da prática da palavra, ou até faz alguma coisa, mas nada do que faz dá certo. Então é uma promessa de Deus, querido, sarar a sua terra, corações feridos, machucados. Por quê? Porque essa é uma promessa de Deus para aqueles que se humilham, que oram, que buscam sua face e que se convertem dos seus caminhos. Isso é imutável. Isso nunca vai mudar para nós, querido. Isso sempre vai ser uma base firme, uma base forte, um alicerce, uma fundação que nos permitirá crescer com saúde. Crescer, pode apoiar o peso que for em cima, que esse alicerce vai segurar o tranco. Se não vivermos isso na nossa vida, querido, não vai rolar. Você pode ir para quantos Vida Vitoriosa você quiser, você pode ir para quantos EDD você quiser, você pode fazer corrente, fazer o que for. Essas práticas são imutáveis, e são elas que vão te fazer com que momentos como RVV, EDD e qualquer outro retiro que a gente vá, sirva de acréscimo na sua vida. Sirva como semente profética sobre você. Agora é a prática dessas verdades no nosso dia a dia que vão fazer permanecer e nos potencializar a vivermos muito mais daquilo que nós vivemos nesse final de semana. Não se iluda. Amanhã você vai lidar com bomba no seu serviço, você vai lidar com situações difíceis na sua casa, você vai passar por aflição. E esse fogo vai permanecer se você praticar essas coisas que são imutáveis na nossa vida cristã. E eu quero viver, querido, para o resto da minha vida, com essas práticas no meu coração, dentro da minha casa, em nome de Jesus. Porque assim, querido, eu posso viver uma vida muito tranquila diante de Deus, diante da minha esposa e diante de vocês, meus ovelhas e do mundo. Sabe, viver sem ter nada escondido nem de Deus, nem da minha esposa, poder ter cara aberta para ser quem eu sou, aquilo que Deus me chamou para ser. Eu posso ser por quê? Porque todo dia, constantemente, eu estou diante do meu Deus vivendo essas verdades.
permitindo que essas práticas da palavra, esses princípios da palavra, irriguem a minha vida, irriguem meu coração não ser um coração amargurado, cheio de cafubira, cheio de carrapicho, mas um coração livre diante de Deus. É uma decisão que você e eu precisamos tomar dia após dia. Está alguém enfermo? Observe como anda a prática desses princípios na vida dele. Coisa terrível é a questão da alma doente, que começa a travar a prática desses princípios, e aí a pessoa começa a ficar travada de dentro para fora. É ou não é? Só a pessoa pode estar sorrindo, mas por dentro ela está travada. Porque o coração está doente. Deus precisa agir, Deus quer agir, mas tem que haver todo esse processo primeiro. E se a gente renuncia a esse processo, não tem como a gente alcançar aquilo que Deus promete para nós. Em nome de Jesus. Amados discipuladores que foram ao EDD, o que vai te fazer crescer na vida, e todas as promessas que vocês receberam naquele lugar, e quantos receberam promessas aqui? Eu sei que o negócio foi espesso, foi pesado, foi coisa muito séria. O que vai fazer acontecer, querido, você não vai precisar de outro retiro para ficar de retiro em retiro. Já viu aquele crente que vive de retiro em retiro? O retiro é um motivo de só no retiro que Deus renova, só no retiro que Deus fala. Não, Deus fala todo dia, Deus renova todo dia. A fonte de Deus é uma fonte inesgotável todo dia. Para você receber, falar em línguas, profetizar, para você receber de Deus. Todo dia a fonte que jorra do trono está disponível para mim e para você. Amém, queridos? E eu preciso beber dessa fonte dia após dia, porque é ela que me turbina para exercer aquilo que Deus me chamou. Aleluia! Meu corpo físico mortal está cansado para chuchu. E pensa, irmão, estou cansado. Chorei muito, estou desidratado. Choramos muito, né? Mas eu vou te falar, o fogo do Espírito nos aquece, nos turbina. Nem parece que eu passei 3 dias, ó. A cama está me esperando em casa. Mas aqui estou turbinado, estou até suando. Então, querido, em nome de Jesus, Deus nos chama a viver essa realidade da palavra. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Vem cá, Salomão, Ju e companhia. Companhia limitada. Oh Deus, feche teus olhos agora, querido. Não se disperse. Se possível for, segura aí, nem vai no banheiro, que eu não vou demorar muito não. Bem, assim eu penso, né? Não sei se o Espírito vai mudar tudo. Existe uma ministração, com certeza, que Deus pode liberar sobre nós, através da imposição de mãos, da oração feita pelos nossos irmãos. Existem coisas que virão dessa forma, mas elas precisam estar apoiadas em algo. Elas por si só não se subsistem, não se sustentam. O dia a dia, o beber da fonte do Senhor, todos os dias. A decisão de passar, de viver essas práticas todos os dias é que faz a diferença. É o que sustentará seu ministério. Espírito Santo de Deus, Senhor, eu quero orar agora e declarar, Senhor, toda a religiosidade sendo desfeita, desconstruída, todo espírito de apatia. Senhor Jesus, nós vemos estampado no nosso país uma terra doente, um país doente. E o teu povo, que se chama pelo teu nome, tem até a autoridade, apesar de toda a corrupção, de toda a sujeira que existe, fazer com que essa terra se torne santa por causa da humilhação. Foi assim através de Daniel, através de Neemias, através de tantos outros, ó Deus, onde suas cidades foram alcançadas, mesmo no meio da corrupção, do paganismo, o Senhor interviu naqueles lugares, por causa do clamor, da humilhação do seu povo.
Espírito Santo de Deus, nos revela nesses dias qual de fato é o nosso papel diante, Senhor, de tanta sujeira ao nosso redor. É chorar, é gemer, é suplicar, é se humilhar como nação brasileira, até mesmo como povo cabo-friense, e pararmos de achar que a responsabilidade é só dos outros. Muitas coisas, ó Deus, nós estamos vendo que estão acontecendo porque a tua igreja, ao longo do tempo, também permitiu que a sujeira, a corrupção, o pecado entrasse de uma forma tal, onde a gente observa tantos testemunhos perto de nós. O Senhor nos livra, nos guarda, que os nossos olhos se fechem e nossos ouvidos se tapem para tudo isso que está acontecendo. A tua palavra afirma, ó Deus, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E nós queremos, Deus, em nome de Jesus, resgatar nessa noite um princípio tão básico da tua palavra, que é se humilhar. E o Espírito Santo te pergunta: quanto tempo você não sabe que é dobrar o seu joelho, se lançar aos meus pés? Você está preocupado com as coisas, sem estar preocupado com as situações, entrando na dimensão da eternidade, na dimensão do Espírito, porque isso é o que de fato importa, imóvel natural. Atentem para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Espírito Santo de Deus, traz teu óleo sobre os nossos joelhos. Precisa se humilhar, querido. Precisa se render. Precisa deixar essa capa aí de super-homem, de super-mulher. Tem bastante espaço aqui na frente. Só há autoridade na vida daquele que se humilha. Jesus se humilhou. Se Deus se doou. Podia ter saído daquela cruz, podia ter fulminado todo mundo, mas ele se entregou, se humilhou, a si mesmo se esvaziou. Só que 3 dias depois, bateu lá na porta do inferno. Me dá a chave da morte do inferno agora. Satanás teve que entregar. O leão rugiu no trono. O leão da tribo de Judá ruge até hoje. E rugirá por nós, por mim e por você, que se humilha diante dele. Senhor, diante da atitude de humilhação, de rendição, vem sarando os corações, vem sarando a terra. Terras saradas, famílias saradas. Senhor, isso está muito além de uma oração de um super-homem de Deus. Está em receber a ministração do próprio Jesus, do próprio Espírito Santo. Sara, Senhor, ouve, ó Deus, o clamor. Vem com teu sangue, Deus, e purifica de todo pecado. Pode ministrar águas purificadoras, pode. Espírito Santo, flua. Pastor Lins, estou em pecado. Ok. Se humilhar diante de Deus não é só para quando nós estamos em pecado. Se humilhar fala de reconhecer que Deus está acima de nós. O Senhor está acima de nós. Flua, Espírito de Deus. Flua, Espírito Santo. Vem sarar a terra do nosso coração, Senhor. Vem nos levar a uma dimensão mais profunda do que é viver uma vida livre de todo embaraço.
Começa a passear nesse lugar, Espírito Santo. A fluir na particularidade, na necessidade, na individualidade de cada um. Em nome de Jesus, Espírito Santo, alcança lugares onde as pregações não alcançam, onde as orações não alcançam. Como água que procura uma fresta para entrar, e qualquer buraquinho, qualquer abertura, ali a água entra. Começa a entrar nas frestas do solo rachado do nosso coração, o solo seco. Vem com tuas águas vivas, tua palavra afirma que tu farias brotar rios do deserto, águas no deserto e rios no ermo, para que a cidade se torne habitável. Senhor, em nome de Jesus, que cidades, bairros se tornem habitáveis por causa da tua presença, por causa do choro, da humilhação, da rendição do teu povo. Em nome de Jesus.